Graça e paz, meus irmãos. Eu quero falar sobre os 5 dons dados ao homem e os 9 dons dados ao Espírito, para que possamos entender a diferença do que foi dado ao homem e do que foi dado ao Espírito. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus em Efésios 4, versículo 8, que diz assim: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Esses são os 5 dons dados aos homens. E esses dons, ele tem um único propósito: ensinar o povo de Deus no caminho da palavra de Deus, no caminho da verdade e da vida, que é o Evangelho de Cristo. Quando você pega esses homens que são levantados através de dons dados por Deus para fazer a sua obra, ele tem que estar em comunhão com a palavra de Deus. Além dos 5 dons dados aos homens, há os 9 dons do Espírito que eu quero ler com você, que está em 1 Coríntios, versículo 12, que diz assim: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então vamos agora para o versículo 8, que diz assim: Porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dom de cura, a outro operação de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de língua e a outro capacidade para interpretá-las. Percebe-se que o dom dado ao homem é do homem e o dom dado do Espírito é do Espírito. Sendo assim, os dons dados ao homem são 5 e os dons dados ao Espírito são 9. Se você pega um homem que não tem os dons do Espírito, ele pode exercer os dons do homem? Pode. Se não pudesse, não existiria os falsos profetas. Aqueles que tiveram até mesmo chamado para pastor, para apóstolo, para evangelista, para mestre. Em um determinado momento de suas vidas, se ele não quebrar o seu eu, pode deixar que o seu ego suba e os dons do Espírito fiquem apenas guardados e escondidos. Porque Deus, ele deu a capacidade para o homem exercer esse ofício no seu reino. E muitos deles pegam esse ofício e de forma negligente não dão valor àquilo que Deus colocou para ser exercido em sua vida. Por isso que quando Deus agracia você com um desses dons do homem, nós devemos a todo custo buscar os dons do Espírito. Quando queremos colocar apenas o entendimento humano nesta palavra que é espiritual, nós até passamos a ser reconhecidos como homens de Deus. Mas o poder da palavra, o poder do Evangelho, que poderia estar sendo nítido na vida desses homens, acaba ficando em segundo plano. Quando nós buscamos os dons do Espírito, já é diferente. Porque é o Espírito que manda e coordena os dons conforme Ele quer e conforme a necessidade da igreja local. Um homem sem os dons do Espírito, ele pode até levar as pessoas, através da palavra de Deus, ter um encontro com Jesus. Só que, quando o Espírito se une com os 5 dons que Deus deu aos homens, aí existe a manifestação do poder de Deus. E para que isso seja feito, devemos buscar os dons do Espírito. Cada um deve exercer aquilo que o Espírito Santo determinar que seja feito. Uns falarão em línguas, outros interpretarão, outros terão o dom da fé, outros o dom da sabedoria, do conhecimento, de interpretação de línguas, dom de cura, cada um conforme a vontade de Deus. Por isso que o dom não é do homem, os dons espirituais são do Espírito, diferente dos dons do homem. O homem, ele tem o chamado, mas ele deve buscar os dons espirituais. E quando fazemos isso, temos a seguinte convicção:
O Espírito é um. Ele não é uma divisão, mas ele é único. E cada um é usado conforme a vontade dele. Você já sabe qual o seu ministério? Para que Deus te chamou? Deixa eu dizer uma coisa. Você tem buscado a presença de Deus de forma constante? Se não, busque sem cessar. Ore, clame, que Ele está pronto para derramar na sua vida os dons do Espírito para ser usado com poder, autoridade, ousadia na casa de Deus. Lembre-se, o Espírito é um só e conforme a necessidade, Ele vai usar a sua vida. Fique na paz, busque de dia e de noite a presença de Deus, que Ele vai falar com você. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.